Liturgia do dia 14 de maio de 2023, sexto domingo da Páscoa. Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Filipe desceu a uma cidade da Samaria e anunciou-lhes o Cristo. As multidões seguiam com atenção as coisas que Filipe dizia, e todos unânimes o escutavam, pois viam os milagres que ele fazia. De muitos possessos saíam os espíritos maus, dando grandes gritos. Numerosos paralíticos e aleijados também foram curados. Era grande a alegria naquela cidade. Os apóstolos que estavam em Jerusalém souberam que a Samaria acolhera a palavra de Deus e enviaram lá Pedro e João. Chegando ali, oraram pelos habitantes da Samaria para que recebessem o Espírito Santo, porque o Espírito ainda não viera sobre nenhum deles. Apenas tinham recebido o batismo em nome do Senhor Jesus. Pedro e João impuseram-lhes as mãos e eles receberam o Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é de número 65. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Aclamai o Senhor, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Dai a Deus a mais sublime louvação. Dizei a Deus, como são grandes vossas obras. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Toda a terra vos adore com respeito e proclame o louvor de vosso nome. Vinde ver todas as obras do Senhor, seus prodígios estupendos entre os homens. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. O mar ele mudou em terra firme, e passaram pelo rio a pé enxuto. Exultemos de alegria no Senhor, ele domina para sempre com poder. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Todos vós que a Deus temeis, vinde escutar. Vou contar-vos todo o bem que ele me fez. Bendito seja o Senhor Deus que me escutou. Não rejeitou minha oração e meu clamor, nem afastou longe de mim o seu amor. Aclamai o Senhor Deus, ó terra inteira, cantai salmos a seu nome glorioso. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, santificai em vossos corações o Senhor Jesus Cristo, e estai sempre prontos a dar razão da vossa esperança a todo aquele que vo-la pedir. Fazei-o, porém, com mansidão e respeito e com boa consciência. Então, se em alguma coisa fordes difamados, ficarão com vergonha aqueles que ultrajam o vosso bom procedimento em Cristo. Pois será melhor sofrer praticando o bem, se esta for a vontade de Deus, do que praticando o mal. Com efeito, também Cristo morreu uma vez por todas por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua existência humana, mas recebeu nova vida pelo Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele permanece junto de vós e estará dentro de vós.
Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis. Naquele dia sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A liturgia do sexto domingo da Páscoa convida-nos a descobrir a presença discreta, mas eficaz e tranquilizadora de Deus na caminhada histórica da Igreja. A promessa de Jesus, não vos deixarei órfãos, pode ser uma boa síntese do tema. O Evangelho apresenta-nos parte do testamento de Jesus na ceia de despedida, na Quinta-feira Santa. Aos discípulos, inquietos e assustados, Jesus promete o Paráclito. Ele conduzirá a comunidade cristã em direção à verdade e levá-la a uma comunhão cada vez mais íntima com Jesus e com o Pai. Dessa forma, a comunidade será a morada de Deus no mundo e dará testemunho da salvação que Deus quer oferecer aos homens. A primeira leitura mostra exatamente a comunidade cristã a dar testemunho da boa nova de Jesus e a ser uma presença libertadora e salvadora na vida dos homens. Avisa, no entanto, que o Espírito só se manifestará e só atuará quando a comunidade aceitar viver a sua fé integrada numa família universal de irmãos, reunidos em torno do Pai e de Jesus. A segunda leitura exorta os crentes, confrontados com a hostilidade do mundo, a terem confiança e a darem um testemunho sereno da sua fé, a mostrarem o seu amor a todos os homens, mesmo aos perseguidores. Cristo, que fez da sua vida um dom de amor a todos, deve ser o modelo que os cristãos têm sempre diante dos olhos. Com relação ao Evangelho, continuamos no mesmo contexto em que nos colocava o Evangelho do passado domingo. A decisão de matar Jesus já está tomada pelas autoridades judaicas e Jesus o sabe. A morte na cruz é mais do que uma probabilidade, é o cenário imediato. Nesta noite de quinta-feira do ano 30, na véspera da sua morte na cruz, Jesus reuniu-se com os seus discípulos numa ceia. No decurso da ceia, Jesus despediu-se dos discípulos e fez-lhes as últimas recomendações. As palavras de Jesus soam a testemunho final. Ele sabe que vai partir para o Pai e que os discípulos vão continuar no mundo. Jesus fala-lhes então do caminho que percorreu e que ainda tem de percorrer até a consumação da sua missão e até chegar ao Pai. E convida os discípulos a seguir o mesmo caminho de entrega a Deus e de amor radical aos irmãos. É seguindo esse caminho que eles se tornarão homens novos e que chegarão a ser família de Deus. Os discípulos, no entanto, estão inquietos e desconcertados. Será possível percorrer esse caminho se Jesus não caminhar ao lado deles? Como é que eles manterão a comunhão com Jesus e como receberão dele a força para doar dia a dia a própria vida? No entanto, Jesus garante aos discípulos que não os deixará sós no mundo. Ele vai para o Pai, mas vai encontrar uma forma de continuar presente e de acompanhar, o passo a passo, a caminhada dos seus discípulos. É preciso, no entanto, que os discípulos continuem a seguir Jesus e a manifestar a sua adesão a Ele, a amá-lo. O amor será o culminar dessa caminhada de adesão e de seguimento. A consequência desse amor é o cumprir os mandamentos que Jesus deixou. Nesse caso, os mandamentos deixam de ser normas externas que é preciso cumprir
para se tornarem a expressão clara do amor dos discípulos e da sua sintonia com Jesus. Como é que Jesus vai estar presente ao lado dos discípulos, dando-lhes a coragem para percorrer o caminho do amor e o dom da vida? Jesus fala no envio do Paráclito, que estará sempre com os discípulos. A palavra grega, paráclitos, utilizada por João, pertence ao vocabulário jurídico e designa neste contexto aquele que ajuda ou defende o acusado. Pode, portanto, traduzir-se como advogado, auxiliar, defensor. Nesse sentido, pode acrescentar-se também consolador e intercessor. No Novo Testamento, a palavra só aparece em João, onde é usada tanto para designar o Espírito como o próprio Jesus, que no céu cumpre uma missão de intercessão. O Paráclito que Jesus vai enviar é o Espírito Santo, apresentado aqui como o Espírito da Verdade. Enquanto esteve com os discípulos, Jesus ensinou-os, protegeu-os, defendeu-os. Mas a partir de agora, será o Espírito que ensinará e cuidará da comunidade de Jesus. O Espírito desempenhará, nesse contexto, um duplo papel. Em termos internos, conservará a memória da pessoa e dos ensinamentos de Jesus, ajudando os discípulos a interpretar esses ensinamentos à luz dos novos desafios. Por outro lado, dará segurança aos discípulos, guiá-los-á e defendê-los-á quando eles tiverem de enfrentar a oposição e a hostilidade do mundo. Em qualquer dos casos, o Espírito conduzirá essa comunidade em marcha pela história ao encontro da verdade, da liberdade plena e da vida definitiva. Depois de garantir aos discípulos o envio do Paráclito, Jesus reafirma aos discípulos que não os deixará órfãos no mundo. A palavra utilizada, órfãos, é muito significativa. No Antigo Testamento, o órfão é o protótipo do desvalido, do desamparado, do que está totalmente à mercê dos poderosos e que é a vítima de todas as injustiças. Jesus é claro, os seus discípulos não vão ficar indefesos, pois ele vai estar ao lado deles. É verdade que ele vai deixar o mundo, vai para o Pai. O mundo deixará de vê-lo, pois ele não estará fisicamente presente. No entanto, os discípulos poderão vê-lo, contemplá-lo. Eles continuarão em comunhão de vida com Jesus e receberão o Espírito que lhes transmitirá, dia a dia, a vida de Jesus ressuscitado. Nesse dia, o dia em que Jesus for para o Pai e os discípulos receberem o Espírito, a comunidade descobrirá, por ação do Espírito, que faz parte da família de Deus. Jesus identifica-se com o Pai, por ter o mesmo Espírito. Os discípulos identificam-se com Jesus, por ação do Espírito. A comunidade cristã está unida com o Pai, através de Jesus, numa experiência de unidade e de comunhão de vida entre Deus e o homem. Nesse dia, a comunidade será a presença de Deus no mundo. Ela e cada membro dela convertem-se em morada de Deus, o espaço onde Deus vem ao encontro dos homens. Na comunidade dos discípulos e através dela, realiza-se a ação salvadora de Deus no mundo. Hoje a Igreja celebra a festa de São Matias Apóstolo. São Matias não pertencia ao grupo dos 12 escolhidos por Jesus para seus companheiros e mensageiros, mas provavelmente era um dos 72 discípulos que Jesus enviou em missão. De qualquer modo, como afirma São Pedro, estava entre aqueles que, após o batismo de Jesus por João Batista, não tinham deixado de acompanhar os apóstolos e haviam sido testemunhas da ressurreição. Quando, após a ascensão, se tornou necessário escolher um substituto para Judas, Matias foi agregado ao colégio apostólico.
O seu nome encontra-se no segundo elenco do cânon romano. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer em sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de São Matias Apóstolo e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Deus Todo-Poderoso, dai-nos celebrar com fervor estes dias de júbilo em honra do Cristo ressuscitado, para que nossa vida corresponda sempre aos mistérios que recordamos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tenham todos um abençoado dia. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.